Hoje iniciamos a terceira semana em que meditamos o conhecimento de Jesus Cristo. Do Tratado da Verdadeira Devoção, o número 230, nós lemos: empregarão a terceira semana a obter o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o fim último da devoção à Virgem Maria. Por Nossa Senhora, chegaremos ao coração de Jesus, a fim de nele pertencermos para sempre. Para amá-lo como ele merece, é necessário conhecê-lo melhor, meditando nesse período sobre sua pessoa, a sabedoria eterna, incriada e encarnada. Orações para este período: ladainha do Espírito Santo, saudação a Nossa Senhora, oração de Santo Agostinho e ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da doação dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a servir-vos, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propícios, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tibieza, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor.
pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol da justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus, poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus, pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus, amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus,
tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, verdadeira luz, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho, nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, Mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, Doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. Da vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Por toda a vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e pela vossa paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e pelo vosso desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte, pela vossa sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abre-ser-vos-á. Nós vos suplicamos que concedais a nós, que vos pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações. Permite que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor, vós que viveis e reinais para todo sempre, no amor de Deus Pai e do Espírito Santo. Amém. Oração de Santo Agostinho. Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois o meu bom pastor, o meu único mestre, o meu auxílio cheio de bondade, o meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, o meu pão vivo, o meu sacerdote eterno, o meu guia para a pátria, a minha verdadeira luz, a minha santa doçura, o meu reto caminho, sapiência minha preclara, a minha pura simplicidade,
a minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, a minha herança preciosa, a minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida não amei, porque não desejei outra coisa senão vós. Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento meu coração só deseje a vós e por vós se abrase. Senhor Jesus, desejos da minha alma, correi, que já bastante tardastes, apressai-vos para o fim a que aspirais, procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, seja o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus do meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós o meu coração desfaleça, e sede vós a minha vida. Acenda-se na minha alma a brasa ardente do vosso amor, e se converta no incêndio todo divino, a arder para sempre no altar do meu coração. Que inflame o infinito do meu ser, e abrase o âmago da minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai e ao réu livrai também. De todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus Pai e ao Filho sumo bem, com o seu divino Espírito, agora e para sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava ao princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescessem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que crerem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do Pai, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meditação para este dia, Jesus no seio de Maria. Vamos agora, na altura destas meditações, referir-nos à pessoa de Jesus, sempre unida à Santíssima Virgem. De início,
deter-nos-emos na contemplação do Senhor no momento em que Ele quis começar a redenção da humanidade no puríssimo seio de Maria, o Verbo se encarnou. Vemos aí uma íntima união entre mãe e filho que deverá nortear toda a vida dos redimidos. O fim último da devoção à Santíssima Virgem é Jesus. Portanto, sendo dóceis à ação materna desta querida mãe, nos conformaremos a seu divino Filho, fazendo-o resplandecer no nosso comportamento. É preciso amar Jesus sobre todas as coisas, desprezando as criaturas e a nós mesmos em função deste amor que deve ser sem limites e sem reservas. Nada se compara ao amor de Jesus. Ele nunca nos falta. Dedicando-nos ao Senhor, demonstraremos fidelidade ao lhe entregarmos todas as afeições do nosso coração. Podemos até tentar buscar consolações fora dele, mas reconheceremos que isso é nocivo ao amor que devemos ter para com Deus. Jesus deve ser o único bem a ser querido por nós. Dentro desta realidade, Jesus como fim de todas as nossas ações e pensamentos, tomemos Maria como meio excelentíssimo para chegarmos a este termo. A sua devoção vivida solidamente é um meio fácil e seguro para atingirmos nosso Senhor, pois é por Maria que o acharemos, o amaremos e o serviremos com lealdade. Por que havemos de buscar Maria Santíssima para melhor amar e servir a Jesus? Porque precisamos ordinariamente dela como mestra na vida espiritual, tomando-a como perfeito modelo de seguimento a Cristo, sendo sempre obedientes aos seus ensinamentos. Voltemos a meditar no mistério da encarnação do Verbo Divino para dele tirarmos a melhor lição. O sim de Maria na anunciação do anjo traz-nos 2 pontos importantes. Maria Santíssima já estava intimamente unida a Deus na sua vida oculta e silenciosa, porque foi sempre dócil a tantas graças concedidas por ele. Colocando-se como a humilde escrava do Senhor, apresenta-se em atitude de fé inabalável diante das contrariedades que são advindas da sua escolha, deixando-se conduzir pela providência divina. Em todos os momentos da vida, associa-se à missão redentora de Cristo. A beleza espiritual de Maria atraiu Jesus, o Verbo do Pai, para encarnar-se em seu seio. A sua humildade profunda, pureza sublime, fé viva e oração contínua muito agradaram ao Senhor, que também quer encontrar essas virtudes nas almas, para aí habitar. Com a união hipostática, na única pessoa do Verbo, uniram-se a natureza divina e humana de Jesus. Maria Santíssima foi aquela, com o seu ardente amor e qualidades tão sublimes, fez repousar o Senhor no seu seio, tornando-se para ele o seu jardim secreto. Como não agradá-lo, imitando, na medida das nossas forças, tão amável mãe, e deste modo atraí-lo novamente às nossas almas? No mistério da encarnação nos é revelado Jesus, vivendo todo em Maria, e Maria vivendo toda em Jesus. Ó doce intercâmbio desta união mística que se prolonga por toda a eternidade! Aqui na vida terrestre é necessário que aconteça o mesmo para obtermos a maior glória de Deus e a salvação de muitas almas. Sejamos, pois, como Maria para Jesus e também vice-versa, como Jesus para Maria, dando continuidade a esse amor através da vivência sincera do cristianismo.
Abramos o coração para que o nosso Senhor ame a sua mãe em nós, e que igualmente aconteça o inverno, para que a Mãe Santíssima continue amando liberalmente o Cristo presente em nós. Não nos separemos de Jesus e de Maria. Encerremo-nos no seio de Nossa Senhora através dessa consagração, bem compreendida e vivida, e deste modo teremos, consequentemente, uma vida interior fecunda pelo silêncio e pelo escondimento, oferecendo ao Pai, juntamente com Jesus, os pequenos sacrifícios de louvor e adoração, não somente pelas próprias intenções, mas pelas de todos aqueles que deveriam estar com Deus e ainda não estão. Portanto, assim estaremos longe das trevas, para que a luz de Cristo brilhe em nós e, ao mesmo tempo, resplandeça para os irmãos, não só através das palavras, mas também com os fecundos exemplos que brotarão da nossa união com Maria. Aprofundando neste mistério, onde a sabedoria eterna encarna no seio santíssimo da Virgem Imaculada, podemos afirmar com o Padre Gabriel de Santa Maria Madalena: nós, os cristãos, não somente nos tornamos filhos de Deus, mas também somos chamados a sermos esposos místicos de Cristo Jesus. Oração. Ó Jesus, que viveis em Maria, vinde e vivei em vossos servos, no espírito da vossa santidade, na plenitude da vossa força, na perfeição dos vossos caminhos, na verdade das vossas virtudes, na comunhão dos vossos mistérios. Dominai sobre toda a potestade inimiga, em vosso espírito, para a glória do Pai. Assim seja. Jaculatória para este dia, doce coração de Maria, inefável sacrário do Verbo encarnado, acolhei-nos em vosso carinho.